Tá aí, professora Thelma Brito, doutora em educação, professora da Universidade Federal da Bahia. Professora, segundo encontro, projeto Troca de Saberes aqui em Amargosa, com o tema, hoje a senhora trazendo o tema violência nas escolas. Um tema muito preocupante e que está em debate no país. Boa tarde. Boa tarde, obrigada por conversar com vocês novamente. Então, violência nas escolas é um tema complexo, né? E como a violência em si, né, é um debate que a gente precisa trabalhar na perspectiva educacional, nada melhor também do que falar sobre esse assunto, embora seja um assunto difícil, com os professores e professoras, com os educadores de modo geral. Né? Por quê? Porque ele é um tema que envolve, né, não só as relações externas do ambiente escolar, porque a gente sabe que a escola sofre influência de outras violências, né? A violência urbana, a violência do tráfico de drogas, né? O radicalismo que a gente tem vivenciado hoje dentro da sociedade, com essa ideia do armamento da população civil. Então, a gente tem que falar sobre isso também, mas falar também das violências que acontecem no interior da escola também, a violência institucional, né? Das relações entre os pares, entre os alunos, das relações entre professor e aluno também. Então, eu acho que é um debate complexo, mas que a gente precisa estudar, compreender, ouvir os especialistas e a gente tentar criar proposições, tá? Para a gente tentar minimizar no âmbito da escola e criar uma cultura de paz também nesse espaço. Esse é o nosso objetivo aqui hoje, né? É discutir proposições. O que é que a gente pode fazer para a gente melhorar as relações dentro do espaço da escola? O papel da família nesse momento, na formação dos filhos, é de fundamental importância, é primordial. Sim, é muito importante. A família, ela tem que estar próxima da escola, né? Nesse caso, a comunidade toda escolar tem que estar discutindo o assunto. A gente tem que dar protagonismo também a essas pessoas de participarem, de proporem projetos, né? Então, o objetivo também é incluir essas pessoas, né? Os pais e ou responsáveis nesse debate, num debate propositivo de construção de ações e propostas de trabalho mesmo, efetivo, com a participação desse coletivo. Além do papel do Estado, da educação, qual o papel do Estado nesse momento atual que a sociedade vive? O Estado tem um papel importante com as suas instituições civilizatórias, né? As instituições que fazem parte, né? O Ministério Público, a Defensoria Pública, os conselhos tutelares, a própria gestão da Secretaria de Educação, propondo projetos, programas. A gente já está vendo algumas ações do Ministério da Justiça, né, articulado à segurança pública, para chegar na escola, o que é importante, mas a gente sabe que a violência na escola é um assunto que tem que ser debatido conjuntamente, não apenas e somente com os agentes de segurança pública. Muitas vezes as pessoas acham que a questão da violência na escola tem que ser resolvida exclusivamente, né, pela segurança pública. Não, a gente quer sim integrar a segurança pública, mas isso é um debate pedagógico interno do âmbito da escola, né? Se a gente está falando de violência na escola, a gente tem que ver que tipo de violência a gente está falando. A gente está falando dos ataques que a gente tem visto, né? Desses ataques absurdos. É claro, a gente precisa ter em conjunto um trabalho com saúde, com serviço de segurança, tudo isso tem que estar afinado, sim, claro. Mas a gente tem outras situações de violência dentro da escola que precisa o pedagógico agir, que precisa o trabalho de orientação escolar, né? De coordenação pedagógica, atuar, que os professores precisam dialogar, conversar, propor soluções.
né? E nem sempre a gente pode delegar à segurança pública aquilo que é do aspecto pedagógico, da convivência humana, do trabalho, das interações, porque a escola é o espaço de conflito e cooperação. Então, a gente também vai ter que atuar na mediação de conflito escolar. E quem media conflito escolar, quem tem autoridade para isso, os conflitos que são mediáveis, né? Porque é claro, se o aluno está armado, provocando uma situação de violência na escola, é claro que a gente precisa chamar os agentes de segurança pública. Depende da situação. Eu estou dando uma situação agora. O aluno chegou armado na escola, provocou um ataque, né? É algo absurdo, mas a gente está vendo isso, né? A gente tem visto isso, né? Então, a gente chama quem? A gente tem que chamar o agente, né? A segurança pública para atuar ali, mediar, trabalhar em cima daquela situação, né? Existem situações e situações, mas a gente não precisa necessariamente de um policial dentro da escola para resolver um conflito entre os pares, um conflito de bullying, uma situação de uma briga entre alunos. Isso faz parte do processo educacional, de orientação. Por questão de segurança, desculpe estar interrompendo, não seria necessário esse trabalho ostensivo da polícia dentro da escola? Dentro da escola, não, até porque ele não tem a segurança pública vai atuar fora do ambiente da escola, né? A gente entende disso. Ele pode estudar junto com a comunidade da área de educação, pode estudar as medidas, viabilizar controles outros, né, em relação a situações que envolvem armamento, que envolvem uma série de coisas, né? Mas assim, tem situações de conflito na escola que não precisa necessariamente um policial estar lá dentro para resolver, né? Porque educação é um lugar de construção coletiva. É importante a participação, mas a gente sabe também que tem ações que demandam e precisam da questão pedagógica ali, né? Para mediar, para informar, para formar as pessoas. Então, situações e situações, né? Porque tem gente que acha que para existir a ordem escolar é preciso policiamento na escola. E a gente precisa entender que não. A gente precisa de educadores no espaço da escola, né? Os educadores, o lugar apropriado de trabalho do professor é a escola, o lugar apropriado do agente de segurança pública é na ambiência, nas questões relacionadas à segurança, né? A segurança da população. E a gente sabe que existem limites em relação a isso, né? Pró, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo por aceitar o convite da gente, já pela segunda vez com a gente. Tá bom, exato, exatamente. É um prazer para mim, né, estar podendo falar com vocês e levar um pouco assim do que eu estudo, do que eu venho pesquisando, né, para a comunidade aqui do Recôncavo.